Então, essa é a última aula, e o que eu separei aqui são 3 problemas do capítulo 6 para a gente tentar fazer. Vamos colocar aqui. Eu acho que dá para fazer uma parte, pelo menos, de cada um. Então é o seguinte, eu quero resolver hoje o problema 3, que eu queria fazer a aula passada, mas não deu tempo. Isso aqui realmente rápido, mas acho que é interessante fazer pelo menos um ou dois desses itens aqui. O problema 5, que envolve medidas de momento angular em funções de onda que dependem de x, y e z. E, finalmente, o problema 6, que é um problema típico de mecânica quântica, é uma newtoniana que a gente vai ter que calcular, fazer evolução temporal, medida de operadores em tempos positivos e assim por diante. Então, vamos começar com o problema 3. Então, ele é só para mostrar algumas relações de comutação do momento angular orbital com x, p e p ao quadrado. Tá? Ou essas outras p quadrado, r quadrado, r escalar. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho para esquentar. Deixa eu me preparar. Então, primeiro, quando a gente fala, então, de o momento angular, ele é... Deixa eu colocar uma caneta aqui melhor. Okay. Então, você tem L igual a R vetor P. As componentes desse momento angular têm um jeito de escrevê-las em termos daquele tensor epsilon e jk. E a maneira é a seguinte: a componente I de um produto vetorial, ela pode ser escrita como epsilon i jk, rj, pk. Onde, nessa maneira de escrever, a gente está sempre usando a convenção de Einstein de soma sobre índices repetidos. Então, isso aqui está sendo somado sobre todo J e sobre todo K. Só que o epsilon é aquele tensor que ele é mais 1 ou menos 1, conforme os índices estão na ordem cíclica ou anticíclica, e ele é 0 quando quaisquer dois índices são repetidos. Então, deixa eu só para a gente fazer um caso aqui, por exemplo, a componente x, né, componente 1 do momento angular, ela é epsilon 1 jk rj pk. A gente tem que somar sobre todo jk de 1 até 3, mas sempre que repetir componentes aqui, isso aqui dá 0. Então, só tem dois termos que restam aqui. Ó. É o epsilon 1, 2, 3, R2, P3, e tem o epsilon 1, 3, 2, R3, P2. Só tem essas duas componentes. Que qualquer outro termo da soma vai repetir índice e o epsilon é 0. Então, epsilon 1, 2, 3 é 1. Então, isso aqui é R2, P3, ou YPZ. Epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Menos R3, P2, que é o Z, PY. Certo? Então, essa aqui é uma maneira compacta e conveniente de a gente escrever as componentes do L, que a gente vai usar, então, para fazer esse problema. Então, olha só, o primeiro item, vamos calcular o comutador de qualquer componente de L com qualquer componente espacial, x, y, z. Então, LI, RJ. Que é esse comutador aqui, ó, de LI com RJ. Então, muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o LI nesse formato. Então, como o J já está usado, eu vou escolher aqui L, M, RL, PM. Então, PM somado sobre L e sobre M, comutador com RJ. Então, isso aqui fica
epsilon ILM. O comutador do produto com R é aquela coisa que a gente conhece, né? Então, eu tiro o RL para a esquerda, comutador de PM com RJ, mais tiro o PM para a direita, comutador de RL com RJ. Esse comutador é zero, certo? R com R é sempre zero. R com P é IH cortado quando é a mesma componente. P com R é menos IH cortado, delta MJ, certo? Que é só quando eu estou na mesma direção, né? PX com X, PY com Y, PZ com Z, é que o comutador é diferente de zero. Então, isso aqui vai ficar... Então, né, lembra, eu tenho uma soma em L e M. A soma em M vai matar, eu vou substituir M por J. Então, vai ficar I, L, J, R, L, e tem esse menos IH cortado na frente. Tá? Então, se a gente olhar a resposta, ele pede para mostrar que dá IH cortado, epsilon IJK RK. Então, você vê que o índice do epsilon é o IJ, que é o índice do LI RJ. Então, vamos ajustar a nossa expressão aqui. Para eu passar o índice do J para cá, eu vou trocar L com J, e com isso o epsilon ganha um sinal. Ele vai de epsilon para menos epsilon. Então, isso aqui é a mesma coisa que IH cortado, epsilon IJL. Então, troca esses dois índices, ganha um sinal, RL. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer um caso concreto aqui para a gente, por exemplo, comutador de LX com Y. Então, I igual a 1, J igual a 2. O que vai dar? Vai dar IH cortado, I igual a 1, J igual a 2. A única possibilidade para o L é que ele seja 3, para não repetir os índices aqui. Então, aqui dá zero. Tá? E os outros itens, mesma coisa, né? Fazer com P a mesma conta. Vamos fazer um pouco diferente aqui vamos fazer esse último aqui, ó. LI com R escalar P. Ô, professor, Diga. O fato de você ter trocado o J e o L de lugar não alteraria o lugar da matriz também? Não, então, eu estou usando esse fato aqui, né, que epsilon IJK é menos epsilon IKJ. Então, vê, por exemplo, vamos pegar o 1, 2, 3. Né? Então, o epsilon 1, 2, 3, ele é igual a menos o epsilon 1, 3, 2. Né? Porque o epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Então, menos 1 com menos 1 dá 1, que é o valor do epsilon 2, 3. Então, eu só estou usando a propriedade de simetria do epsilon. Então, eu troco o J com L e eu ganho um sinal que mata esse sinal aqui na frente. Tá? Não estou mexendo em mais nada. Tá? É só essa operação aqui de cima. Ok? Então, só troca aqui, o resto não estou mexendo em mais nada. Vamos fazer essa daqui, então. LI com R escalar P. Como é que a gente faz essa conta usando esse formalismo aqui? Vamos lá. Então, eu quero o comutador de LI com R escalar P.
Então, agora eu vou escrever R escalar P. Também eu vou usar essa notação de Einstein dessa maneira. Isso aqui é R, L, PL somado em L, certo? É x, px mais y, py mais ipz. Então, tem uma soma sobre L aqui de 1 até 3 que está implícita nessa representação. Então, aqui no computador, a gente escreve LI, RL, PL, somado sobre L, e abre o computador do mesmo jeito. LI com PL, mais LI com RL, vezes PL. E agora eu vou usar os resultados anteriores. Então, LI com PL, só um segundo, a gente viu que isso aqui é IH cortado, epsilon I L K, vamos ver aqui, RK, certo? Então, são esses índices primeiros, ILK, RK, somado em K e somado em L, certo? Vai ter uma soma agora em K e uma soma em L. Tudo que está repetido está somando. Esse daqui a gente não fez, mas vocês podem fazer, vou usar o resultado aqui do livro. É também IH cortado, epsilon e JK, PK. É a mesma estrutura do R. Esse aqui também é IH cortado, epsilon I L K PK. Então, vamos ver o que deu aqui. Eu tenho um IH cortado em evidência. Eu vou ter R, L. Deixa eu colocar na ordem, escrever primeiro o epsilon. Então, eu tenho epsilon I L K, R L PK, esse é o primeiro termo, somado em L, somado em K. E aqui eu tenho mais epsilon I L K, RK com PL. Certo? Primeiro vem o R, depois o P multiplicando. Agora, vamos ver que esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, você vê que eles estão, o K e o L estão trocados aqui, né? Então, nesse termo, eu vou fazer a seguinte operação. Eu estou somando sobre L e sobre K, certo? Então, eu posso trocar K por L em todo lugar que não vai alterar em nada. Tá? É como se eu trocasse o nome do índice. Né? Em vez de L, eu vou fazer em 2 etapas para ficar claro. Eu vou trocar L por um outro índice que eu vou chamar de K'. E eu vou trocar K por um outro índice que eu vou chamar de L'. Tá? Vou só trocar o nome dos índices. Então, isso aqui fica I, K', L', R, L', P, K'. Só troquei o nome dos índices, não fiz nada, são índices de soma. E agora eu vou trocar novamente o nome. Né? Então, onde tem K', agora eu vou simplesmente tirar a linha. Eu vou chamar de K e L' eu vou chamar de L. Tá? Então, não estou fazendo realmente nada aqui. Estou só renomeando os índices da soma. E agora, com essa renomeação de índice, eu consigo colocar, você vê, eu tinha o epsilon e KL na mesma ordem, RLPK, RKPL. Então, o epsilon estava na ordem correta, o R e o P estavam trocados. Eu renomeei o índice, acertei a ordem do R e do P, mas, obviamente, eu troquei a ordem aqui agora, certo? Agora, finalmente, o último passo é falar, olha, o epsilon, agora eu vou usar a simetria do epsilon. Epsilon e KL é menos epsilon e LK. RLPK.
E com isso, então, eu consigo colocar esse cara da mesma forma do outro, ele é exatamente igual ao outro com o sinal trocado, eles se cancelam e, portanto, o comutador dá zero. Está clara essa sequência de manipulações aqui que eu fiz? Sempre que você tem um índice de soma, ele é um índice mudo, né? Eu estou somando sobre ele, eu posso chamar ele do que eu quiser. Né? O índice I e o índice L, não. Esses índices são fixos, porque eu estou calculando... quer dizer, o índice L é um índice de soma também. Né? O índice I é o único índice fixo aqui. Eu não posso trocar. Eu estou calculando a comutador da componente I do L com R escalar P. Tá? Todos os outros índices são índices de soma. Eu posso renomeá-los da maneira que eu quiser. Tá? Então, a gente troca primeiro, né, onde tem... Eu troco L por K e K por L, em todo lugar, chego aqui, e aí eu uso a propriedade de simetria e vejo que isso aqui dá zero. Tudo bem? Tá claro essa manipulação que eu estou fazendo aqui? Tem uma pergunta que eu não tinha visto. Beleza. Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara? Legal. Então tá, então esse problema, os outros, né, esse que eu não fiz é muito parecido com o primeiro, esses do P ao quadrado e R ao quadrado são muito parecidos com esse, né? Só que em vez de R escalar P, é P escalar P ou R escalar R, então fica aí para vocês completarem. Muito bem, exercício, problema 5, então. Então, o problema 5, ele tem a ver com essa última parte que a gente discutiu, né, de medir L2 e LZ em autoestados que dependem de x, y, z, né? Então, autoestados no R3. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, é dada uma função de onda, ele é uma constante de normalização, e ele vai medir, então, os observáveis LZ e L2 e quer saber as probabilidades de você encontrar zero, então M igual a zero, e L2, 2H cortado, então L igual a 1. Então, quais são as probabilidades de eu medir L2 e LZ e encontrar L igual a 1 e M igual a 0. Certo? Então, vamos ver, como é que a gente faz isso aqui? Então, é dado primeiro o y00, o y mais ou menos 1. E a função de onda está dada em x, y, z. O que a gente quer fazer é escrever essa função de onda em termos dos autoestados de L2 e LZ, que são os harmônicos esféricos. Tá? Então, a gente vai começar por aqui. Então, primeira coisa que a gente nota, y0 é raiz de 3 sobre 4π cosseno θ. Deixa eu pegar um slide novo. Então, y10, raiz de 3 sobre 4π cosseno de θ. Ora, eu sei que z é r cosseno de θ. Certo? Então, olha só, se eu multiplicar por r aqui dos dois lados, eu sei que o z, que é r cosseno θ, eu posso escrever, então, como raiz de 4π sobre 3 r y10 de θ. Tá? Então, vou escrever aquelas componentes em termos dos harmônicos esféricos. Então, z é fácil. Y mais ou menos 1, eu também tenho aqui, ó, vamos passar para cá. Y1 mais ou menos 1 é igual, então, a menos ou mais raiz de 3 sobre 8π seno θ e a mais ou menos φ. Então, a primeira coisa, se eu somar o y11 com o y1 menos 1, o que vai dar?
Então, o y11 tem um sinal, todos têm essa raiz na frente, todos têm o seno θ. Então, eu somo y11, que é menos e a φ, com y1 menos 1, que é mais e a menos φ. Então, esse sinal de menos vou colocar em evidência e vou trocar os sinais aqui. Esse vai ficar mais, esse aqui vai ficar menos. Divido por um 2i, multiplico por um 2i, isso aqui vira o seno φ. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2i, raiz de 3 sobre 8π, seno θ, seno φ, é essa soma dos y. Ora, eu sei que a coordenada y é r, seno θ, seno φ. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui dos dois lados por r, e aqui aparece o y. Tá? Então, a coordenada y eu posso escrever como o menos i joga para lá, ele vira mais i. Essa raiz aqui, como eu tenho um 2 em cima, ele vai entrar aqui como um 4 dentro da raiz, então vai ficar a raiz de 3 sobre 2π. Então, passa para lá, raiz de 2π sobre 3, r, y11 mais y1 menos 1. Tá? Então, está aqui o z, o y e o x, a gente faz a mesma coisa, subtraindo os dois harmônicos. Tá? E a gente vai ter x, y, z escrito em termos de r, θ, φ. Como aqui eu tenho uma raiz de 4π, eu vou colocar uma raiz, um 2 aqui, vou colocar aqui assim, ó, vai ficar tudo a mesma raiz. Eu vou colocar aqui um 4 e eu vou dividir por uma raiz de 2. Acho que fica mais fácil depois para combinar esses caras. E, finalmente, o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular y11 menos y1 menos 1. Deixa eu pegar um slide novo. Então, novamente, todo mundo tem a raiz de 3 sobre 8π. Todo mundo tem o seno θ. Vamos ver aqui. O y11 tem um sinal de menos. E eu vou subtrair o outro. Vai ficar assim. Então, novamente, põe o sinal de menos em evidência. E troco os sinais aqui dentro. Divide por 2 e multiplica por 2. E eu tenho, então, aqui menos raiz de 3 sobre 2π, seno θ cosseno φ. E esse aqui é o... Desculpa, eu troquei, né? Esse aqui... Não, tá certo. Esse aqui é o y, esse aqui vai ser o x. Então, para transformar isso aqui num x, eu multiplico por r nos dois lados. Isso aqui, então, é menos raiz de 3 sobre 2π x. Então, vamos colocar tudo para o outro lado. Vai ficar... eu vou fazer a mesma coisa, o sinal de menos. Eu vou colocar o 4π sobre 3 e deixar uma raiz de 2π aqui fora, uma raiz de 2 aqui fora. R, y11 menos y1 menos 1. Tá? Então, tá aqui, eu tenho x, y, z expresso em termos harmônicos esféricos. Eu vou substituir todos esses caras na minha função de onda e escrever a forma dela, então, para ver como é que fica. Então, olha só, o psi, ele era aqui, n, x mais y mais z
E a menos R2 sobre alfa 2. Então, eu tenho um N, E a menos R2 sobre alfa 2. E agora X mais Y mais E. Então, todo mundo tem uma raiz de 4π sobre 3, que eu deixei em evidência. Então, X, todo mundo tem um R também, então vai ter um R que eu posso colocar aqui para fora. Então, eu tenho para o X menos 1 sobre raiz de 2, Y1 menos Y1 menos 1. Y é I sobre raiz de 2 e a soma dos Y. Mais Y1 menos 1. Mais E, que é Y0. Certo? Isso aqui tudo foi em evidência. 0. Então, então, vamos lá. Eu vou chamar todo esse pessoal que está aqui fora de um f de R. Isso aqui é uma função que só depende de R. E eu vou agrupar os Ys aqui dentro. Então, vamos puxar um slide novo. Então, psi, que agora eu estou escrevendo em termos de R, θ e φ, é um f de R que multiplica. Então, quem que multiplica Y1? Tem esse termo e esse termo. Então, ambos têm um raiz de 2 embaixo. Então, é I menos 1 sobre raiz de 2. O Y1 menos 1, eu tenho aqui um mais raiz de 2 e aqui eu tenho um outro I sobre raiz de 2. Então, vamos colocar o Y0 primeiro para ficar no meio, é só Y0. E o Y1 menos 1 fica I mais 1 sobre raiz de 2. Que eu vou, então, escrever assim, ó. F de R, soma em M de 1 até menos 1, CM, Y1M. Então, o coeficiente C1 é esse cara aqui, C0 é 1, né? Vamos colocar aqui, C1 é I menos 1 sobre raiz de 2, C0 é 1, C menos 1 é I mais 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, então feita essa transformação da função de onda, então passando de cartesianas para coordenadas esféricas e já transformando tudo que tem ângulo em termos de harmônicos, a gente está pronto para fazer a conta. Então, olha só, o que a gente sabe da nossa teoria, né? Se a gente escrever uma função de onda na forma soma sobre... Aqui só tem L igual a 1, certo? Então, eu não vou me preocupar com o L. O L está fixo em 1. Eu só posso medir... se eu medir L2 aqui, com certeza vai dar 2H2, porque só tem L igual a 1. Não tem L igual a 0, não tem L igual a 2. É só a projeção do LZ, que pode ser 0 mais ou menos H cortado. Então, se a gente escrever a função de onda dessa forma, então a probabilidade de eu medir... Deixa eu pegar um slide novo aqui. Então, a probabilidade de eu medir LZ e encontrar o alto valor correspondente ao índice M vai ser, eu pego o módulo do AM ao quadrado e integro em R. Certo? Essas vão ser as probabilidades. Quem que são os AMs? Os AMs são simplesmente pegar esses coeficientes aqui e multiplicar pela F, certo? O F de R é um coeficiente comum a todo mundo.
Então, agora, eu sei que a função de onda está normalizada, né? Então, aquele coeficiente n que aparece aqui, ele é tal que a função de onda está normalizada. Então, vamos checar primeiro, antes de fazer essa conta, vamos checar a normalização da função de onda. Então, eu sei que é integral de módulo de psi ao quadrado R2dr de ômega, né? De ômega sendo θ de θ de φ, isso aqui é 1. Aquele n garante que esse cara é 1. Então, vamos jogar aqui a função de onda e ver o que dá. Ó, a função de onda, então, é aqui. Então, esses coeficientes AM, deixa eu escrever aqui embaixo, eles são f de r vezes o Cm. Né? Só jogar o f de r aqui para dentro, a gente tem esse formato. Então, a função de onda é soma em m, f de r, cm, ylm. Y1m, só tem o m igual a 1. Então, o módulo quadrado da função de onda é soma em m', isso vezes o seu complexo conjugado. Então, dá módulo de f ao quadrado, cm' estrela cm, y1m', y1m. Certo? Esse é o módulo quadrado. Eu vou integrar esse cara em R2dr de ômega. Então, vamos ver o que dá essa integral. dv. Então, vai ficar, primeiro, tudo que depende de R é esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho soma em m' e m, C estrela m', cm, integral f ao quadrado R2dr, integral, faltou estrela aqui, integral de y1m' estrela, y1m de ômega. Isso aqui tem que ser 1. Muito bem, essa integral dos y, os y são ortogonais. Então, isso aqui é uma delta m', certo? Então, essa soma dupla vai ficar uma soma simples. Vamos continuar aqui no novo. Então, 1 igual. Então, ficou uma única soma em m. Como m' igual a m, só que fica módulo de c ao quadrado. Certo? E o que sobra é essa integral radial de f ao quadrado R2dr. Tá? Então, como isso tudo tem que ser 1, a integral do módulo de f ao quadrado vezes R2dr tem que ser igual a 1 sobre a soma sobre n de módulo de cm ao quadrado. Tá? Essa é a condição de normalização. Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer isso de várias maneiras. Como eu tenho os coeficientes cm, eu sei calcular aquela soma que está de módulo de cm ao quadrado, eu posso fazer a integral e tirar o valor daquele n, né, daquela constante de normalização que a gente não sabe. Mas, de fato, a gente não precisa fazer isso. Então, vamos guardar esse resultado aqui, que a gente vai usar daqui a pouco, e vamos voltar para a nossa probabilidade. Então, qual que é de fato o problema? Qual que é a probabilidade de eu medir L2 e LZ e encontrar L igual a 1 e N igual a 1, né? Isso que ele quer, 2H2 para o L2 e H cortado para o LZ. Então, como a gente viu, essa probabilidade é a integral, vamos voltar aqui para trás, aqui, né? É a integral do módulo de AM ao quadrado, do A1, né? É o A1, que é o ente que é o coeficiente 1 para M igual a 1, módulo de A1 ao quadrado, R2dr. Quadrado, R2dr.
Então, vamos lá. Quem que é o A1? O A1 é o C1 vezes o F. Certo? Então, o C1 sai da integral. E quem que é a integral de F módulo quadrado R2 dr? É 1 sobre a soma em M dos CNs. Tá? Ou seja, deixa eu resumir aqui, eu já vou recontar isso aqui. Então, a probabilidade de eu medir... vamos fazer só do LZ. O L2 só pode ser 2H2. Certo? Então, a probabilidade de eu medir LZ e encontrar H cortado é módulo de C1 ao quadrado dividido pela soma dos CMs. A probabilidade de eu medir zero é o módulo de C0 ao quadrado, soma dos CMs. E a probabilidade de eu medir menos H cortado é C menos 1 ao quadrado, soma dos CMs. Veja que se eu somar tudo isso aqui dá 1, certo? Porque a probabilidade de eu medir LZ e encontrar qualquer coisa tem que ser 1. Então, se eu somar essas coisas, vai ter a soma no numerador, a soma no denominador, e isso aqui dá 1. E a gente está direitinho. Então, qual que é a filosofia de toda essa conta aqui, né? A ideia é a seguinte: uma vez que a gente escreve a função de onda nesse formato, né, como uma função de R vezes uma combinação de harmônicos, essa função de R aqui, a gente pode realmente esquecer dela. É como se a função de onda fosse simplesmente a parte angular, e a probabilidade de eu medir o M é o módulo quadrado do coeficiente, normalizado pela soma de todos os coeficientes. Tá? É isso que a gente encontrou. Então, a parte radial da função de onda, ela não tem nenhum papel na medida do L2 e do LZ, porque esses caras não envolvem R, só envolvem os ângulos. Tá? Então, tudo isso aqui é um exercício para mostrar que esse pedaço radial aqui, né, se ele é um pedaço multiplicativo, né, de toda a parte angular, ele realmente não faz, não tem papel nenhum. Tá? Então, só para a gente fechar, aqui estão os 3 coeficientes, a gente tem que calcular o módulo quadrado de cada um deles para ver as probabilidades. Então, vamos pegar aqui o C1, né, que é... Tá aqui. I menos 1 sobre raiz de 2. Então, quem que é o módulo quadrado do C1? Então, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. É o módulo da parte real, né, que é 1/2, mais o módulo quadrado da parte imaginária, que também é 1/2. Então, isso aqui tem módulo 1. O C0 vale 1. Então, o módulo de C0 ao quadrado também tem módulo 1. E o C menos 1, deixa eu só... bom, o C menos 1 é I mais 1 sobre raiz de 2. Então, o módulo dele também é 1, né? Meio mais meio é 1. Isso, deixa eu só ver se eu... Tem a impressão que esses números já são um pouco diferentes. Deixa eu só ver se eu errei em alguma continha, a gente já acha e corrige. Deixa eu ver aqui. Vamos só dar uma conferida nesse coeficiente para ver se a gente não comeu bola, porque eu tinha um resultado que eles não eram todos iguais, não. Vamos só voltar aqui para ver se a gente errou em algum lugar. O Z, raiz de 4π sobre 3R, tá certo? Vamos ver o Y. Então, nós somamos esses caras, raiz de 3 sobre 8π, multiplica por 2i, divide por 2i,
Fica assim, passa para o outro lado. Esse 2 entra aqui como um 4. Eu estou pegando só um raiz de 2. Vamos ver aqui. Tá certo isso? Eu deixo um 4 aqui, fica um raiz de 2. Tá certo, né? Raiz de 2. Tá certo. E o x é a mesma coisa. Então, fica um raiz de 2 para o x e para o y. E fica um normal aqui. Acho que está certo, né? Eu tinha feito isso anteriormente, eu tinha dado um fator aqui errado. Deixa eu só confirmar aqui. Não está certo. Eu acho que é isso. Depois vocês dão uma última conferida, mas eu acho que está certo o que está aqui. Talvez eu tenha errado em alguma soma aqui, mas eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Então, essas probabilidades, vamos ver aqui. Deixa eu só voltar. Eu acho que é isso. Então, as probabilidades vão ser todas 1/3. Né? Então, a probabilidade de eu medir H cortado vai ser 1 dividido pela soma, que é 3, e isso vai valer para as outras também. Então, a probabilidade de dar 0 também é 1/3, e a probabilidade de dar menos H cortado é tudo 1/3. Eu acho que é isso mesmo. Tá claro? Deu para entender como é que faz a conta? Então, a ideia, então, é assim, você pega a sua função de onda, só revisando, né? Que está escrito em coordenadas cartesianas, transforma isso em coordenadas esféricas, né? Então, você pode, se quiser, você pode começar assim, inclusive, né? A função de onda, você pode escrever tudo em esféricas. Então, então, x, que é? É R, sempre vai ter um R. R é seno θ por seno φ, y é R seno θ seno φ, e Z é R cosseno θ. Então, está aqui escrito já em coordenadas esféricas. Certo? O que você tem que fazer agora é identificar todos esses caras que estão aqui com os harmônicos. Né? Então, o cosseno θ, obviamente, tem a ver com o Z, certo? Com o harmônico 1, 0. E esse seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ, tem a ver aqui com os harmônicos. Certo? Então, transforma isso tudo em harmônicos. Então, tem essa conta toda aqui para fazer. E está aqui, ó, né? Tem essa expressão, está escrita em termos dos harmônicos. Separa a parte radial, certo? E olha só a parte angular que sobrou. Tá? Então, a moral dessa história aqui é que a parte radial você pode essencialmente esquecer dessa parte e trabalhar só com a parte angular. Então, a probabilidade é aqui, módulo de C ao quadrado dividido pela soma de todos os outros. Tudo bem? Deu para entender? Querem que volte alguma passagem, alguma coisa que não está muito clara? Tá, vamos lá, a parte dos harmônicos. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é transformar x, y e z em coordenadas esféricas em termos dos harmônicos. Então, a gente vê que como o z... Então, o primeiro harmônico, né, que é y0, que é raiz de 3 sobre 4π cosseno θ, a gente multiplica por r e identifica que r cosseno θ é o z. Né? Então, o z é essencialmente o y10, né? Tem um r que a gente ganha, vezes esse fator de raiz.
Então, esse aqui é fácil. O Y e o Z, eles são um pouco mais chatos, porque os harmônicos 1 e 1 menos 1, eles são, você vê, o Y e o Z, são seno, o X e o Y são seno teta, cosseno φ, seno φ. Os harmônicos são seno teta, e a φ, ou e a menos φ. Então, precisa combinar esses dois caras para dar o seno e o cosseno. Então, você somando os dois harmônicos, como eles têm os sinais trocados aqui, você soma os harmônicos, você vai fazer a diferença das exponenciais e você vai gerar um seno. Então, o seno teta, seno φ, tem a ver com a soma dos harmônicos. Aí você só ajeita as coisas para identificar aqui, então, a soma dos harmônicos, menos raiz de 3 sobre 8π, seno teta, seno φ, vezes um 2i. Então, multiplica por um R dos dois lados para montar aqui o Y, joga tudo para o outro lado, e você tem o Y, então, como uma combinação desses dois harmônicos. Para ter o X, você precisa ter seno teta, cosseno φ. Então, você tem que subtrair os harmônicos. Então, subtraindo os harmônicos, você gera aqui o seno teta, cosseno φ, multiplica por um R dos dois lados, e aqui aparece o X. Certo? Então, você tem o X em termos dos harmônicos, da subtração dos harmônicos. Então, tendo x, y, z em termos dos harmônicos, é só jogar ali na expressão da função de onda, né? É x mais y mais z. Então, joga aqui todo mundo e está feita a conta. Veja só, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Se você tivesse, por exemplo, uma função de onda, imagine que tem uma função de onda que é assim, eu te dou um cara que é n, x ao quadrado, e a menos R2. Como é que você vai transformar isso aqui? Aqui é mais difícil, né? Porque o x ao quadrado, ele é R2, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ. Esses caras ao quadrado, eles têm a ver com os harmônicos de ordem 2. Deixa eu ver se eu tenho aqui os harmônicos aqui, só para... só um segundo, se eu tenho eles em algum lugar aqui. Aqui. Então, olha só, o harmônico... deixa eu fazer... tá bom, vamos fazer isso aqui mesmo. Então, olha só, o harmônico 2, 2, ele é 1/4 raiz de 15 sobre 2π, seno ao quadrado de θ, que é o cara que a gente quer ali, e a 2 e φ. O harmônico 2 menos 2, ele é a mesma, o mesmo fator, seno ao quadrado de θ, e a menos 2 e φ. Então, aqui, por exemplo, se a gente somar esses dois caras, a gente vai ter algo que é muito parecido com isso, né? Então, a soma desses dois vai ter essa constante, seno ao quadrado de θ, e aqui vai aparecer isso mais isso, certo? Então, eu multiplico e divido por 2, então, divido por 2 e multiplico por 2, e aparece o cosseno de 2φ. Cosseno de 2φ não é exatamente cosseno ao quadrado, né? Então, você tem que transformar agora cosseno de 2φ em cosseno de φ mais φ, né? Então, é cosseno ao quadrado de φ menos seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, joga esse cara em termos de um cosseno ao quadrado, e aí você vai ter... a conta começa a ficar mais complicada, né? Então, esse
cosseno aqui você vai substituir por 2 cosseno ao quadrado de φ menos 1. Esse primeiro produto vai ter a ver com o seu x ao quadrado e vai sobrar ainda um pedaço só com seno ao quadrado, que você vai ter que relacionar com outros harmônicos. Tá? Então, eu não vou fazer a conta aqui, porque ela acaba ficando meio grande, mas quando você tem x, y, z, você relaciona com os harmônicos de ordem 1, L igual a 1. Quando você tem x quadrado, y quadrado, x vezes y, coisas desse tipo, você precisa dos harmônicos de ordem 2. Se você tiver potências cúbicas, você vai precisar dos harmônicos de ordem 3 e assim por diante. E aí você tem que fazer essa álgebra toda aqui para transformar a combinação que você quer de ângulos em correspondentes harmônicos esféricos. E essa conta pode ficar bem chata. Então, para termos lineares, ela é tranquila, mas tem que fazer essa álgebra que a gente fez. Para potências maiores, a conta é um pouco mais complicada. Tá, mas uma vez feita essa transformação, você sai então de x, y, z, vai para r, θ, φ, e aí você está pronto para fazer o cálculo de probabilidades. Tudo bem? Legal, vamos fazer um último exercício ainda, que é bastante longo, vamos fazer uns pedaços dele, e ele é um pouco diferente desses dois que nós fizemos, que é o problema 6. Então, o problema 6 é um problema que tem um monte de itens aí, mas ele é basicamente o seguinte: você tem uma partícula que tem momento angular total L igual a 1. Então, novamente, nós estamos num subespaço de L igual a 1. Então, só tem 3 estados, o LZ igual a 1, ZL menos 1. E a hamiltoniana dessa partícula é essa daqui, ó. Ômega 0 sobre H cortado, ômega 0 é uma constante, LU ao quadrado menos LV ao quadrado. LU e LV, que estão aqui, são componentes de L ao longo de certas direções. Então, deixa eu desenhar para ficar mais fácil a gente visualizar isso aqui. Então, H, deixa eu escrever primeiro, H, ele é ômega 0 sobre H cortado, LU ao quadrado menos LV ao quadrado. LU é L escalar U é uma certa direção que ele dá, LV é L escalar V. Então, essas direções, U e V, são componentes de L ao longo, então, de duas direções que estão, então, OU. Então, essas direções estão no plano XY e formam um ângulo de 45 graus com a direção X e Z. Então, isso aqui é o seguinte: nós estamos no plano XZ, e eles formam, então, 45... OU forma 45 graus com o eixo X e o outro 45 graus com o eixo Z. Então, é assim, ó. O U é um versor unitário aqui, onde esse ângulo é 45 graus. E o V é uma direção aqui, também 45 graus. Tá? Com os ângulos OX e OZ. Tá? Então, são esses caras aqui. Então, quem tem que fazer? Nós temos que calcular essas componentes, calcular o quadrado para ver quem que é a hamiltoniana. Então, quem que é a direção U? Então, U é esse versor unitário, então ele tem na direção X cosseno de 45, que é 1 sobre raiz de 2, na direção Z, cosseno de 45, que é 1 sobre raiz de 2.
Então, ele é assim, ó. 1, 0, 1. Tá? Não tem nada na direção y, componentes iguais na direção x e z. O versor v, ele é 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa, só que a componente x é negativa. Tá para trás aqui. Então, menos 1, 0 e 1. Então, o operador LU, ele é 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou fazer L escalar U. Então, eu tenho LX mais LZ sobre raiz de 2. O LY não entra. E o LV é menos LX mais LZ. Tá? Então, a gente precisa calcular o quadrado desses caras para achar a hamiltoniana. Então, olha só, LU ao quadrado, ele é 1 meio de... Então, eu vou ter LX ao quadrado, LZ ao quadrado, mais LX, LZ, mais LZ, LX. Certo? Eles não comutam. Eu faço ele vezes ele, então tem os dois produtos aqui que não comutam. O LV ao quadrado é a mesma coisa. Então, é LX ao quadrado mais LZ ao quadrado. Agora, menos, né? Tem um sinal de menos. Então, menos LX, LZ, menos LZ, LX. Certo? E, portanto, a hamiltoniana, nós vamos subtrair um do outro. Então, esses caras aqui ao quadrado vão cancelar e esses dois vão somar. Tá? Então, eu vou ter ômega zero sobre h cortado. Então, cancela esses dois. Meio disso mais meio disso dá uma unidade inteira. E está aqui a hamiltoniana do problema. Tá? Então, muito bem. Então, achamos a hamiltoniana. Vamos ver o que o problema pede exatamente. Então, escreva a matriz que representa H na base 1, 0, menos 1. Encontre os estados estacionários e as suas energias. Então, vamos escrever a matriz hamiltoniana, calcular os autovalores e autovetores. Então, vamos lá. Vamos pegar um slide novo. Passar a hamiltoniana para cá. Então, é LX, LZ, mais LZ, LX. E eu quero colocar isso aqui na base MM'. Então, os elementos de matriz que eu quero são esses aqui, ó, M', H, M, onde MM' vale 1, 0 e menos 1, certo? A gente vai montar essa matriz 3 por 3. Então, vamos chamar isso aqui do elemento H, M', Então, vamos lá. Então, quem que é esse cara? É ômega zero sobre H cortado. Então, eu tenho M', LX, LZ, M, mais M', LZ, LX, E. Então, vamos lá. O LZ eu sei aplicar. LZ, deixa eu trocar a cor da caneta. Aplicado em M é H cortado M vezes M. Mesma coisa aqui, ó. LZ é hermitiano, então eu posso aplicar no Bra também. Isso aqui vai dar H cortado M' vezes o M'.
Então, esse H cortado que saiu vai matar aquele H cortado do denominador. Então, eu vou ter ômega 0. E vamos ver o que sobrou aqui, ó. Sobrou um M. M' LX M mais M', LX M. Certo? A gente aplica o LZ, o LX continua ali dentro. Esse elemento de matriz do LX agora é o mesmo, né? Eu posso colocar em evidência também. Então, isso aqui vai ficar ômega 0 M mais M', que multiplica o elemento de matriz do LX. Então, a matriz do H é quase a matriz do LX, só que ela ganha um ômega 0 e ganha esse produto aqui. Tá? Vamos lembrar, então, o que é a matriz do LX, que nós calculamos em alguma aula anterior. Eu vou copiar e escrever ela aqui para vocês. Matriz do LX, deixa eu ver que eu tenho ela aqui. Aqui, ela é zero, H cortado sobre raiz de 2. Isso é um monte de H cortado sobre raiz de 2. E zeros aqui. Certo? Essa é a matriz do LX. E a matriz que a gente quer, ela é ômega 0, M mais M', vezes a matriz do LX. Certo? É o LX M', o elemento de matriz do LX. Então, a matriz do H, a gente pode escrever agora aqui embaixo. Vamos ver como é que a gente entende isso aqui. Então, primeiro, eu vou ganhar ômega 0 na frente. Você vai multiplicar por ômega 0. Aí, o que eu vou fazer? Para cada elemento da LX, na posição M', N, eu vou multiplicar por M mais M'. Certo? Então, quem são os valores de M e M' aqui? Né? Os valores de M, então, aqui são 1... deixa eu trocar de caneta. 1, 0 e menos 1 na linha, né, o M', e na coluna 1, 0 e menos 1. Então, primeiro, onde está 0, fica 0 mesmo. Né? Vou multiplicar 0 por qualquer coisa, vai dar 0. Então, a matriz do LX vai ter, a matriz do H vai ter essa mesma estrutura aqui. Agora, esse elemento de matriz do LX, eu vou multiplicar por M mais M'. Olha, o M é 0, o M' é 1, então M mais M' é 1, multiplico por 1, não muda nada. Esse elemento de matriz aqui, eu vou multiplicar também por M' mais M. M' é 0, M é 1, também multiplico por 1, não acontece nada. Agora, esse elemento de matriz aqui, da LX, eu vou multiplicar por M', que é 0, mais M, que é menos 1. Então, M' mais M aqui é menos 1 agora. Então, eu multiplico por menos 1. Vamos dar um sinal de menos. E aqui é a mesma coisa, né? M' mais M dá menos 1. Tá? Então, a gente fica com... Vamos tirar todos esses caras da... H cortado... Tá certo. Ômega 0 sobre raiz de 2. Então, 0, 1, 0. 1, 0, menos 1. 0, menos 1, 0. Então, essa é a matriz hamiltoniana. Tá claro? Deixa eu só reescrever isso aqui, ficou meio esquisito.
Deixa eu escrever isso aqui de novo. Isso aqui é o... Escrever explicitamente é melhor. É o elemento de matriz do LZ, né? É o M', LZ. Então, o H é essencialmente a matriz do LZ, só que eu tenho que multiplicar por esse fator que depende da posição dos elementos. Dúvidas? Então, o LX, nós calculamos lá atrás, né? Como é que a gente calculou o LX? Nós calculamos a matriz do L mais e do L menos, né, que a gente sabe aplicar, e faz a soma e divide por 2 para dar o LX. Eu posso rapidamente aqui buscar esse cálculo, só para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Professor. Diga. Eu ia falar que ali você colocou LZ e não LX. Ah, desculpa. Então, peraí, deixa eu voltar. Então. Aqui tá certo. Beleza. Pensei que você estava perguntando de onde veio o LX. Isso. Mas é uma boa pergunta, se alguém tiver dúvida. Tá claro? Vocês lembram como é que calcula esse cara? Como é que calcula o LX? Porque isso aqui é uma pergunta de prova, né? Calcule o LX. Então, você tem que aplicar o L mais, o L menos. Deixa eu só ver rapidinho aqui, ver se eu acho aqui onde é que aula que a gente viu isso. Não é aqui, essa aqui acho que foi na aula 27. Vamos ver se é isso mesmo. Não. Na aula 25. Isso, vamos ver aqui. Isso. Então, deixa eu só rapidinho aqui. Então, cada um desses caras aqui, então, isso aqui é um elemento de matriz do LX. Então, por exemplo, quando o M', né, vamos fazer o cálculo de um elemento só. Eu vou pegar esse elemento aqui de baixo. Esse aqui é o elemento -1, 0. Tá? Vamos pegar M' igual a -1, M igual a 0. Então, isso é esse elemento aqui, ó. Então, eu estou na linha 3, M' menos 1, coluna 2, que é M igual a 0. Então, o H menos 1, 0, ele é ômega 0, 0 mais menos 1, sabe, que é o M mais M', vezes o elemento de matriz da LX menos 1, 0, que é esse cara aqui. Raiz de 2 sobre H cortado. Então, eu tenho menos ômega 0 desse produto, e aqui eu tenho H cortado sobre raiz de 2, por isso, então, que dá menos H cortado sobre raiz de 2 ômega 0. Tá? Então, aí fica mais claro. Né? E, assim, bem rapidinho, só assim para lembrar vocês, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, né? Da onde veio o LX? Né? A gente sabe aplicar J mais nos estados JN, ele aumenta o índice, o J menos abaixa o índice, e a gente tem essas constantes de normalização. Então, a gente sabe como que o JZ, o J mais e o J menos atuam nos estados de momento angular, e, portanto, a gente pode sanduichar do outro lado para ter os elementos de matriz. Certo? Então, a gente tem os elementos de matriz do JZ, que são sempre diagonais. O J mais e o J menos está um acima da diagonal, o outro abaixo da diagonal, porque eles mudam o índice. Né? E o JX e o JY são combinações dessas duas matrizes. Né? Então, a gente fez isso aqui, ó, para J igual a meio. Então, JZ diagonal, J mais para cima, J menos para baixo. Soma e subtrai para ter o JX e o JY. Na base 1, mesma coisa, JZ diagonal, J mais está sempre aqui em cima, J menos está sempre lá embaixo.
um é o conjugado hermitiano do outro. Somando e subtraindo, a gente tem o JX e o JY, né, e o resto. Então, é assim que a gente faz isso. O ponto de partida é J mais, J menos e JZ, que a gente consegue aplicar nos elementos de base. JX e JY são combinações lineares desses caras. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a aula. Então, tá mais ou menos ok? Como é que chegamos na matriz aqui, na newtoniana? Né? Só vamos voltar rapidinho. A newtoniana é dada dessa forma. Então, a gente sabe quem são esses versores aqui da projeção U e V. Acha os versores, faz o produto escalar, calcula LU e LV, eleva ao quadrado, subtrai, tem o H em termos dos operadores, e agora a gente está sanduichando isso aqui com M', para ter os elementos de matriz. Então, como tem um LZ, a gente aplica o LZ, aplica para um lado, aplica para o outro, e fica com uma coisa que depende dos elementos de matriz da LX. Então, cada elemento de H é um elemento de LX vezes um fator que depende aqui da posição desse elemento, depende de M de M'. Então, aqui, dada a matriz, o que a gente faz? Diagonaliza, calcula autovalores e autovetores. Vou fazer os autovalores, os autovetores eu vou deixar como exercício para vocês, eu tenho eles resolvidos aqui, eu vou só escrever. Então, H igual a ômega zero, H cortado sobre raiz de 2, vezes aquela matriz. Então, vou achar os autovalores dessa matrizinha mais simples e depois a gente multiplica pelo H cortado ômega zero sobre raiz de 2. Então, vamos achar os autovalores aqui. 1 menos lambda menos 1, menos 1, menos lambda. Então, o determinante disso deve ser igual a 0. Então, eu tenho aqui menos lambda ao cubo. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Aí eu tenho mais lambda, que é esse primeiro. Aqui eu tenho menos dá mais, menos dá outro mais lambda. Então, dá mais 2 lambda. Então, isso aqui tem que ser 0. Então, eu tenho uma solução lambda igual a 0. E depois eu tenho lambda 2 igual a 2, ou seja, lambda igual a mais ou menos raiz de 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho alto valor 1, que eu vou pegar o sinal de mais raiz de 2. Então, mata esse raiz de 2, H cortado, ômega zero. Eu tenho alto valor que eu vou chamar de E0, que é quando o lambda igual a 0, então dá 0. E eu vou ter um autovetor, deixa eu seguir a mesma notação aqui, vou chamar de E menos 1, que é, então, o sinal de menos, que é menos H cortado, ômega zero. Então, esses são os 3 autovalores. Os autovetores, eu vou deixar para vocês calcularem. Está aqui os vetores normalizados. Ó. O V1, ele é 1 sobre raiz 1 meio de 1 menos raiz de 2 e menos 1. Tá? Já está normalizado. O V0, ele é 1 sobre raiz de 2, 1, 0, 1. E o V menos 1 é 1 meio, esse cabe aqui, 1 raiz de 2 e menos 1. Então, esses são os 3 vetores.
A gente pode escrever isso aqui também em termos da base, né? 1 meio de 1 menos raiz de 2, 0, menos o menos 1. Esse aqui é 1 sobre raiz de 2, 1 mais o menos 1. E esse aqui é 1 meio de 1 mais raiz de 2, 0, menos o menos 1. Certo? Então, a gente tem os autovetores do hamiltoniano escrito na base do LZ, certo? Que é 1, 0 e menos 1. A gente pode inverter essas relações. Tá? Também vou deixar como exercício para vocês fazerem essas contas mais chatas, fazer essas inversões. E elas dão o seguinte, ó. Se eu não errei nada aqui, o estado 1, ele pode ser escrito como 1 meio do E1 mais raiz de 2 E0 mais E menos 1. O estado 0, ele é 1 sobre raiz de 2 E menos 1 menos E1 e o estado menos 1, ele é 1 meio de menos E1 mais raiz de 2 E0 deixa eu ver aqui, assim, não é menos E menos 1. Então, isso aqui, deixa eu ver, senão é menos. Tá, então, está aí toda a construção. Então, a gente sabe hamiltoniano, autovalores, autovetores, mudar de base. Então, finalmente, depois de ter feito toda essa calculeira, a gente volta para o problema e vê o que ele pede. Então, está aqui, ó. Em t igual a 0, a função de onda é 1 sobre raiz de 2 mais 1 menos menos 1. Então, vamos escrever isso aqui. Então, em t igual a 0, é 1 sobre raiz de 2, 1, como é que é? 1 menos menos 1. Calcule psi de t e as probabilidades de medir LZ, né, nesse instante t positivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever a função de onda na base do hamiltoniano, certo? E colocar depois as fases de evolução temporal. Deixa eu só olhar aqui. Isso. Então, ó, 1 menos menos 1, eu tenho que fazer esse primeiro estado menos o estado de baixo. Vamos ver o que dá isso aqui. 1 sobre raiz de 2. Esse menos esse. Então, esse meio que está em evidência, eu vou colocar aqui fora também. Então, quando eu subtraio esse desse, eles somam, então dá 2E1. O E0 cancela e o E menos 1 soma. Certo? Então, esse 2 aqui vai cancelar. Eu vou ter aqui E1 mais E menos 1. Esse é o psi de 0 escrito na base do hamiltoniano. Como que a gente acha o psi de t? Então, uma vez na base correta, o psi de t é 1 sobre raiz de 2. Então, vamos lá. E1, eu vou colocar aqui, eu vou multiplicar por E a menos I, E1 t sobre H cortado,
mais E a menos I, E menos 1T sobre H cortado, E menos 1. Então, quem que é o E1 e o E menos 1 é H cortado ômega 0 e menos H cortado ômega 0. Então, isso aqui fica E a menos I ômega 0T, E1, E, como é menos aqui, vai ficar mais ômega 0T, E menos 1. Então, uma vez escrita a função de onda no tempo t, a gente quer medir o LZ. Então, para medir o LZ, eu tenho que reescrever isso aqui, né, na base do LZ de volta. Então, ou eu substituo E1 e E-1 aqui de volta. Eu chamei de V, né? Eu estou chamando de E. Deixa eu trocar aqui, porque acho que fica melhor a anotação chamar de E em vez de chamar de V. E1, E0 e E-1. Fica mais direto o significado aqui. Isso. Tá, então, ou eu substituo E1 e E-1 de novo em termos dos seus estados em momento angular, e tenho que se obter em termos do 1, 0 e menos 1, ou se eu quiser, eu faço o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui, depois vocês fazem o resto. Então, qual que é a probabilidade de, no instante t, eu medir LZ e encontrar, eu nunca sei a anotação boa aqui, e vamos escrever assim, medir LZ e encontrar H cortado. Então, essa probabilidade é 1 sig t módulo quadrado. Certo? Essa é o que eu tenho que fazer. Então, eu posso fazer direto aqui o psi escalar o estado 1. Então, vai dar E a menos I ômega 0T sobre raiz de 2. 1 E1. E aí ômega 0T. 1 E menos 1. Então, quem são esses caras aqui? Vamos ler eles daqui. Ó. Se eu multiplicar por 1 à esquerda, eu vou pegar esse fator no meio, certo? Então, 1 escalar E1 é meio. 1 escalar E menos 1 também é meio. Tá? Dá o mesmo fator meio aqui para os dois. Então, ambos esses caras valem 1 meio. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 meio de E a I ômega t mais E a menos I ômega t. Esse é um cosseno. Então, isso aqui vai dar direto um cosseno de ômega 0t. A exponencial de um, a exponencial do outro, dividido por 2. Então, a probabilidade de eu medir LZ e encontrar H cortado no instante t é 1 meio de cosseno ao quadrado de ômega t. Aí, mesma coisa para o 0 e para o menos 1. Vamos fazer as três, aí a gente meio que fecha isso aqui. Olha, por favor, me interrompam, tá? Eu estou falando aqui, se vocês não me interrompem, eu vou continuando, mas fiquem à vontade aí para interromper quando vocês quiserem. Então, a probabilidade de eu medir LZ e obter 0 é isso aqui. Projeta no 0, módulo quadrado. Então, isso vai dar E a menos I ômega 0T sobre raiz de 2, 0 E1, mais 0 E menos 1. Então, vamos buscar esses coeficientes. Então, agora eu vou fazer por escalar com 0. Aqui vai dar, então, menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, menos 1 sobre raiz de 2. E por menos 1 vai dar mais 1 sobre raiz de 2.
Certo? Então, aqui, se eu escalar com 0, menos 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2. É isso, né? Deixa eu conferir mais uma vez aqui. Isso, menos e mais. Isso. Então, esses raiz de 2 dão 1 meio. Então, eu vou ter meio aqui no denominador. E aí, ômega 0t desse cara, menos e a menos i ômega 0t do outro lado. Multiplica por i, divide por i. Isso aqui vira um seno. Seno de ômega 0t. E, portanto, a probabilidade é o módulo disso ao quadrado, o i desaparece, isso aqui é seno ao quadrado de ômega 0t. E, finalmente, vamos fazer o menos 1 para a gente confirmar que essas coisas todas somam 1, como deveria. Medir LZ, encontrar menos H cortado, então, mesma coisa. Então, vou agora fazer o produto escalar com menos 1. Menos 1 e menos 1. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Então, se eu fizer o produto escalar com menos 1 aqui, dá menos 1 meio, que é o coeficiente, e para o outro também dá menos 1 meio. Então, dá menos 1 meio, tanto para o E1 quanto para o E menos 1. Então, todo mundo dá menos 1 meio, então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. E aqui, novamente, vai ficar o cosseno. Né? Então, isso aqui é menos 1 sobre raiz de 2, cosseno. Opa, isso aqui é tudo módulo quadrado. A probabilidade é produto escalar módulo quadrado. Então, módulo quadrado de todo mundo. Módulo quadrado de todo mundo. Que dá, então, 1 meio de cosseno ao quadrado de ômega t. Então, essas três probabilidades têm que somar 1. E, de fato, somam, né? A probabilidade de eu medir H cortado deu... não escrevi o final aqui. Onde é que eu escrevi o resultado? Ah, está aqui, ó, o resultado final. Deu 1 meio de cosseno ao quadrado. Mais 1 meio de cosseno ao quadrado do menos H cortado dá 1 cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E está tudo certinho. Tudo bem? Você, não, como eu tinha comentado, né, esses problemas são todos bastante longos, né? Tem várias etapas que você tem que fazer, mas esse problema é interessante, né, porque ele envolve um pouco da teoria de momento angular, né, para a gente calcular a newtoniana, as matrizes, etc., e envolve também os fundamentos da mecânica quântica, né, como que a gente faz a evolução temporal, então expande o estado na base do hamiltoniano, coloca as fases das energias em cada termo, como é que a gente faz medida. Então, é um problema assim, bastante completo. Ele tem outros itens, eu deixo para vocês ali tentarem fazer, calcular valores médios, né, de LX, LY, LZ, então uma calculeira, tem que ficar pegando aquele estado no instante T, sanduichando com LX, LY, LZ, ver o que dá. Mas é tudo a mesma filosofia aqui de cálculo. Diga, Adriano. Isso, isso, na verdade, né, eu não mostrei para vocês como é que faz essa conta, né, mas a gente teria que fazer essa conta também, né, o problema não dá, né, é que eu fiz aqui no meu papel e não fiz para vocês para não dar muito tempo, mas vamos fazer um deles, vamos fazer um deles só para a gente ver como é que faz. Então, uma vez que a gente tem os autovalores aqui,
a gente calcula os autovetores. Vamos calcular o autovetor E1, por exemplo, né? O autovalor o autovetor cujo autovalor é H cortado ômega zero. Né? Então, eu teria que fazer o seguinte, eu pego aqui H, então, que é 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Né? Vou buscar qual que é o vetor, que tem componentes, então, A, B, C, cujo autovalor é H cortado ômega zero. Certo? Vamos resolver essa equação. Então, mata o H cortado ômega zero. Aqui é meio raiz de 2. Deixa eu só confirmar a newtoniana aqui. É raiz de 2. Aqui é raiz de 2. Então, vamos ver qual que é a equação que eu fico. Então, primeira equação. Esse raiz de 2, então, entra em todos os termos aqui dentro. Né? Então, eu vou ter raiz de B sobre raiz de 2 tem que ser igual a A. Essa é a primeira equação. Tem uma equação do meio aqui e tem a última equação. Eu preciso de duas. A terceira é redundante. Vou usar a última, que é mais fácil, que é menos raiz de menos B sobre raiz de 2, então essa linha por essa coluna, igual a C. Tá, então, o que a gente tira? Que A igual a menos C, certo? Porque essas coisas são iguais. E, além disso, então, eu tenho que A vale B sobre raiz de 2, e C vale menos A, que é menos B sobre raiz de 2. Então, esse vetor E1, em termos de B, ele é o seguinte, é B sobre raiz de 2, B menos B sobre raiz de 2. Né? Ou seja, é B 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1 sobre raiz de 2. E agora vamos normalizar. E1, E1, eu quero que isso aqui dê 1, isso é B ao quadrado, e que vai escolher como real, vezes 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é meio, 1 ao quadrado, menos 1 sobre raiz de 2 é mais meio. Meio mais meio dá 1, isso aqui dá 2, B2. Então, o B a gente escolhe como real, igual a 1 sobre raiz de 2, e aí o E1, então vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Então, eu vou puxar mais um raiz de 2 aqui para fora, vai ficar meio 1 raiz de 2 menos 1. Tá? Então, tem que fazer os outros, né? Tem que fazer o 1, é 0, menos 1, aí inverter aquelas relações, né? Soma, subtrai, pá, pá, pá. Então, é uma boa conta, né? Do jeito que eu fiz, já dá uma conta razoável, mas eu pulei um pedaço ainda, né? Que são o cálculo desses 3 autovetores. Então, eu coloquei direto aqui os resultados. E, deixa eu ver aqui. Eu errei um sinal aqui, deixa eu ver. Aqui eu estou dizendo que é 1 menos e menos. Deixa eu ver se a gente errou algum sinal aqui. Vamos confirmar aqui. B sobre raiz de 2 igual a A, menos B igual a C. Então, A igual a B sobre raiz de 2. O C é menos B sobre raiz de 2. Talvez tenha que conferir essas contas aqui, porque deixa eu só ver na minha aqui como é que eu... se eu errei algum sinal aqui. C igual a menos A. Precisa dar uma conferida nessas contas aqui. Não, tá certo. Aqui deixa eu ver aqui. Quem que é o E? Não,
essa conta está certa, na verdade, foi bom você ter feito. Na hora que eu copiei, eu inverti. Esse aqui é o E-1, esse aqui é o E1. Tá? Então, eu troquei ele só tem um sinal de diferente aqui. Na verdade, esse aqui é o E-1 e esse aqui é o E+1. Tá? Na hora de copiar, eu inverti um sinal. Mas isso acho que não altera as contas, porque isso aqui está correto. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar mais uma vez aqui, para ver se eu não fiz nenhum E3, E1. Aqui é o sinal dos dois são menos, então, tá, não alterem mais nada. Dei sorte aqui, porque as coisas são meio simétricas, mas quando eu escrevi aqui em cima, eu troquei o sinal dos dois. Tá? O resto acho que está ok, não afeta a conta. Mas é uma conta... a dúvida é como a parte do alto valor... com a parte do alto valor... Então, o alto valor, vamos ver. Vamos voltar aqui para o alto valor. Então, primeiro, né? Eu calculei os autovalores dessa matriz e depois eu multipliquei por ômega zero H cortado sobre raiz de 2. Então, no autovalor dessa matrizinha aqui, eles são raiz de 2. Né? Então, quando eu multiplico por H cortado ômega sobre raiz de 2, o raiz de 2 cancela. Então, fica só H cortado ômega, menos H cortado ômega e zero. Tá? Isso, tem o coeficiente aqui na frente que eu deixei de lado. Certo? Então, acho que é isso por hoje, né? Então, vocês acham que... Vocês querem ter a aula de sexta-feira? Vocês querem ter mais uma hora de exercício na sexta? Ou chega, vocês estão cansados?